Boa tarde a você que acompanha a Infomoney TV. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista aqui do Infomoney. Hoje vamos entrevistar o deputado Silvio Torres, que é do PSDB de São Paulo, deputado federal. E aqui para me ajudar na entrevista está o analista político Ricardo Ribeiro, que é da MCM Consultores. É um prazer recebê-los. Muito obrigado por atender a esse convite, para a gente ter um debate aqui de política. Deputado, a primeira coisa que eu gostaria de saber muitos têm questionado sobre qual que é o papel do PSDB nesse jogo de governismo, oposição, nessa situação. O PSDB é um partido que se diz dividido, aí, o que se ventila na imprensa, o que a gente percebe conversando com alguns parlamentares, quer dizer, opiniões divergentes sobre o que fazer com relação a somos governo, não somos. Nesse momento o PSDB é o quê? Governo, oposição, independente? Qual que é a posição do PSDB? Bom, esse debate eu considero que está ultrapassado hoje, né? O PSDB reiteradamente tem dito que vai ajudar o governo, tem apoiado, mais do que tem dito, tem apoiado todas as propostas dessa agenda econômica do governo. Aliás, em muitas delas, proporcionalmente, foi o que mais deu votos. E a questão da participação no governo, ela foi decidida, acho que foi em maio, se não me engano, numa reunião da executiva, quando a executiva ampliada se reuniu e decidiu que não colocaria nenhum obstáculo à participação de qualquer membro do PSDB no governo e continuaria apoiando e acrescentou uma lista de cerca de 15 itens sobre os quais o PSDB queria ver o governo levando à frente, né? E isso não mudou absolutamente nada, né? Nós tínhamos, na época, 3 ministros, depois a ministra Luiz Linda também acabou entrando para o governo, e o debate ele só se reacendeu foi quando na votação das denúncias. Aí sim houve uma divisão, mas não em torno se deveria estar ou não no governo. A divisão se dava se deveria acatar ou não a denúncia. Isso que realmente dividiu, tanto é que a bancada votou exatamente na metade, digamos assim. E, posteriormente, o quadro evoluiu, nós tivemos uma dificuldade interna, né, com o presidente Aécio Neves, ex-presidente Aécio Neves se afastou, aí o Tasso Gereissati assumiu interinamente, depois, posteriormente, também deu lugar ao Alberto Goldman. Foi isso que acabou levando para essa dúvida, não, a discussão é para ficar ou não ficar no governo. Não era, né? Nós tínhamos várias vezes dito, nós, estando ou não no governo, nós vamos continuar apoiando e isso não nos divide. E agora caminhou por um processo até natural, né? Os ministros acabaram saindo, restou apenas o ministro Aloysio Nunes, que já disse que é em caráter pessoal e que nem sabe se é candidato, se fica até o final do governo Temer. E o PSDB, muito claramente, deixou dito que vai ter o seu candidato, já está em processo de escolha, e gostaria de estar muito à vontade para poder propor, né, o seu programa, enfim, sem estar vinculado ao governo. Mas no plenário nós continuamos votando com a agenda que nós propusemos junto com esse governo. Isso não nos atrapalha. E o PSDB, deputado, votará majoritariamente a favor da reforma da Previdência em fevereiro? Ricardo, nós estávamos prontos para votar. Aliás, votamos na comissão especial, os 3 membros do PSDB votaram a favor da reforma, que foi a última reforma, quando houve o episódio da JBS. Aliás, não só nós estávamos prontos. Hoje eu tenho convicção que teria sido aprovado naquela época. Havia clima para isso. O episódio da JBS atrasou todo o processo. A pressão da oposição, não só da oposição ao governo, como da oposição à reforma, essas pressões se juntaram e acabaram levando a uma dificuldade maior. Mas o que eu tenho sentido, né, na bancada, e especialmente depois que houve o fechamento da questão sob a presidência do governador Geraldo Alckmin agora, é que há uma disposição maior de votar a favor da Previdência. Eu acho que hoje
60% dos votos estariam já praticamente garantidos. E o que disse o governador Alckmin é que ele vai trabalhar pelo convencimento do máximo possível de deputados para dar a contribuição do partido a essa reforma, que, como todos sabemos, agora ela foi postergada, a votação foi postergada para fevereiro. Qual que é a real dimensão desse episódio de fechamento de questão do partido, uma vez que ainda não foi considerada nenhuma punição a quem possa não votar com o partido mesmo após essa decisão? É que não se trata de discutir a punição, né? O que aconteceu que foi decidido fechar a questão e agora é o convencimento dos deputados. A punição ou não, ela vai acontecer se houver deputados que votem contra e aí o diretório se reúne e decide. Mas aí qual que seria a diferença de um fechamento de questão para uma orientação, nesse caso? O fechamento de questão é uma decisão conjunta da bancada da Câmara, da bancada do Senado e da Executiva. Então, evidentemente, tem um peso bem maior no convencimento e também para dar conforto na votação para candidatos, para deputados que estejam em dúvida ou como se justificar perante o seu eleitorado, que seria contra a parte dele. Deputado, com o governador Geraldo Alckmin assumindo a presidência do PSDB, o senhor acha que o partido já está pacificado ou ainda tem alguma disputa interna aí que precisa ser resolvida dentro do PSDB? Olha, o pior dos cenários seria ter a disputa entre o senador Tássio e o governador Marconi Perillo, que seria uma disputa que dividiria o partido e com sequelas que talvez fossem realmente difíceis de serem superadas no curto prazo, né? E imediatamente já teríamos um prejuízo no planejamento da campanha presidencial. De alguma forma, o PSDB já está atrasado. A solução do governador Geraldo Alckmin na presidência foi uma solução que, como se viu na convenção e depois na primeira reunião da executiva, que praticamente, né, deixou o partido pacificado, já com uma expectativa de um cenário bem mais previsível, né, na sua campanha do que tinha. Eu acho que realmente essa questão da divisão, a não ser questões talvez especificamente pessoais, né, eu acho que já não existem mais. A candidatura do governador Geraldo Alckmin à presidência da República já é alguma coisa que está caminhando para consolidação na sua avaliação? Internamente, eu não tenho dúvida. Há uma Quais são os riscos? Há uma possibilidade, provavelmente vai acontecer uma prévia com o prefeito Arthur Virgílio, lá de Manaus, mas essa prévia ela já entra no planejamento da campanha. Ela não se constitui uma perda de tempo como teríamos se nós ficássemos ainda aguardando definições que nessa altura já foram deixadas de lado, que era o prefeito João Dória, o próprio senador Serra, senador Aécio. Eu acho que no partido, pelo que se viu na convenção e pelas manifestações também na executiva, já dá como certo que o governador Alckmin será o candidato, mas vamos respeitar, né, nas prévias a opinião dos nossos filiados que forem votar. E quais que são os riscos dessa campanha não vingar, digamos assim? Muita gente tem apontado as pesquisas eleitorais. Se em algum determinado momento o governador não apresentar uma evolução muito significativa nas suas intenções de voto. O senhor concorda com isso? Eu particularmente acho que essas pesquisas de hoje elas são basicamente recall. Acho que elas não apresentam nenhuma tendência assim, que garanta o cenário que nós vamos ter, por exemplo, em setembro de 2018. Historicamente, a decisão do eleitorado acontece um mês antes da eleição. O horário eleitoral na TV e rádio vai começar no dia 17 de agosto, se não me engano, e até lá a população vai continuar, grande parte dela vai continuar bastante, digamos assim, indiferente, se não alienada. E o debate vai acontecer, e acho que é importante que aconteça, entre formadores de opinião, entre o debate das articulações
regionais. Eu acho que esse é o debate que interessa daqui para frente. Acho que os números de agora, está demonstrado, né? Que são bastante frágeis, porque até anteontem, não se sabia se o julgamento do Lula ia ocorrer em janeiro, ou em março, ou em maio, ou em junho. E agora vai ser em janeiro. Isso, não tenho nenhuma dúvida, que vai alterar o cenário eleitoral de 2018. Deputado, quais fatores o senhor entende que podem favorecer o governador Geraldo Alckmin na disputa presidencial? O que o governador Geraldo Alckmin tem de mais forte para conseguir conquistar uma condição de competitividade maior na disputa? Bom, eu imagino que, nós imaginamos que o país está buscando, né, alguém que possa governar com segurança, com seriedade, alguém que já foi testado, que tem experiência, né, e testado em desafios, né, relevantes, né, não um teste qualquer. Quem foi governador de São Paulo praticamente em 3 gestões, São Paulo é um país, né, representa 23% do PIB, 44 milhões de habitantes. E São Paulo hoje exibe números bastante expressivos em todos os sentidos. Mesmo com a crise da qual São Paulo não escapou, mas nós temos investimentos, responsabilidade fiscal, cuidado com áreas sociais. E o governador Geraldo Alckmin é um homem que, né, consideramos um dos mais preparados no nosso país para poder governar o país e conduzi-lo nessa transição de uma crise profunda por um crescimento sustentável. Eu acho que eleitoralmente é um campo do centro, digamos assim, que não está nem à esquerda e nem lá na extrema-direita. Eu acho que nesse campo, quem tem mais para exibir é o governador Alckmin, não tenho dúvida. O senhor acha importante para a candidatura do governador Geraldo Alckmin que ele consiga reunir os partidos que estão de centro, mais DEM, o PMDB, os partidos que se juntaram para apoiar o governo Temer? Olha, nós já temos, né, o governador Alckmin já tem, aqui em São Paulo mesmo, uma boa aliança, né, com esses partidos. Tem conversado muito também com os dirigentes desses partidos que replicam em Brasília essa aliança daqui, que podem replicar em Brasília a aliança que tem aqui. E eu acho que nós teremos, sem nenhuma dúvida, o tempo de TV e a aliança necessária para disputar uma eleição. Não sei se chegaremos a todos os partidos que se diz que estão aí juntos no apoio ao governo Temer, que também não é assim uma unidade tão forte assim quanto parece, mas nós temos boas expectativas com relação a isso. Acho que o governador tem capacidade e trânsito em todas essas áreas. O PMDB é um partido que já tem sinalizado que vai se dividir nessa eleição, principalmente os candidatos no Nordeste estão costurando uma aliança com o ex-presidente Lula e tudo mais. Qual a importância do PMDB para esse plano de Alckmin como presidente, em termos de tempo de TV, de estrutura partidária também, como auxílio para o governador também se expor em regiões que ele pode não ter tanta força hoje, enfim? O tempo de TV é importante para qualquer candidato. Claro. Do PMDB, que tem o maior tempo, tem também o maior número de municípios, o maior número de senadores, o maior número de deputados. É um partido expressivo e significante para qualquer candidatura. Eu também tenho dúvidas se o PMDB vai efetivamente se vincular nacionalmente a um candidato ou ter um candidato próprio. Porque pela legislação, quando tem um candidato nacional, você tem que verticalizar nos estados, replicar nos estados essa mesma coligação. Isso vai criar dificuldades para uma parte expressiva do PMDB que prefere investir nas bancadas, nos seus estados, garantir espaços de governos estaduais e bancadas, ao invés de ter um candidato presidente que signifique um risco. Mas eu acho que essa definição do PMDB só vai acontecer mesmo lá por volta de junho, talvez,
nós vamos aguardar e continuar com as nossas conversas abertas em relação a isso. E aqui em São Paulo, deputado, como é que está a situação aí para a definição da candidatura do PSDB aqui em São Paulo? Quais são os nomes que o senhor acha mais competitivos e que tem mais chance de sair candidato do PSDB? E acrescentando ainda, qual que vai ser a importância de São Paulo para essa articulação em torno da candidatura presidencial também, para a composição de toda essa aliança de centro? Então, começando por isso, acho que primeiro, o governador Alckmin, candidato, ele já sairia, se tiver bem posta a sua sucessão, já sairia com uma vantagem competitiva que quase ninguém tem nesse quadro, tá certo? E acho que por isso é muito importante que a definição daqui passe por quem dê a ele mais estabilidade, para ele poder garantir esses votos e sair para o Brasil buscando mais votos. Nós temos colocadas hoje 3 ou 4 ou 5 pré-candidaturas. Tem o secretário Floriano Pêssaro, não sei se o presidente da Assembleia Legislativa está se colocando, ameaçou se colocar, não sei se chegou a colocá-la definitivamente, o Luiz Felipe Dávila, que é um sociólogo que está entrando na política agora, o ex-governador, senador José Serra, que já deu sinais claros, e o próprio prefeito João Dória também, que tem se colocado. São 5 nomes dentro do partido. Eu acredito que, se não houver até março, digamos assim, uma definição em torno de um deles, vai haver uma prévia. Se não houver até um período, vai haver uma prévia. E eu acho que teremos um palanque garantido aqui, um bom palanque, porque contamos também na sucessão do governador, que é o vice-governador Márcio França, com alguém que vai apoiá-lo, independentemente da posição do PSB. Então, eu acho que é muito relevante que São Paulo ajude o governador a ter um número de votos que possa alavancar sua candidatura no resto do Brasil. E voltando para a eleição presidencial, quem o senhor acha que hoje seria o principal adversário do governador Geraldo Alckmin? Quem, entre os candidatos que estão aí provavelmente já colocados, é aquele que ele teria que, digamos assim, retirar mais votos para poder subir nas pesquisas? Bom, eu acho que o cenário, com certeza, muda em janeiro, depois do julgamento do recurso do Lula no Tribunal Regional Federal. Particularmente, acho que o Lula não vai ser candidato. Acho que, por questão de impedimento mesmo ou decisão? Eu acho que todo o processo de impedimento vai fazer com que eles reavaliem e cheguem à conclusão que não vale o risco, mesmo com o índice que o índice que o Lula tem hoje tem muito a ver com o recall, né, e menos com uma decisão final. Então vai ter um plano B, eu acho que já deve estar em curso o plano B do PT, se bem que eles digam sempre que não tem plano B, mas terão. Nesse caso, quando sai o Lula, os votos deles se redistribuem, a intenção de voto hoje manifestada em pesquisa se redistribui boa parte para a esquerda, mas a esquerda não consegue ficar com os votos do Lula. Diferente, o Lula pega os votos de uma população que, muita gente que não é esquerda, não vota é ninguém, uma população que vota nele. Tá certo? Muita gente que decide também não votar Então, eu ninguém. acho que uma parte dessa votação, tem muita gente de classe C, D, eu acho que pode vir para o Geraldo Alckmin, como algumas pesquisas já demonstraram, porque ele é um homem ainda identificado com a população mais pobre, principalmente aqui em São Paulo, onde a votação dele nessas classes é muito expressiva. E, por outro lado, a direita, eu acho que dificilmente vai ficar com votos do Lula, né? Porque as pessoas... Está muito longe, é um campo muito longe. No centro, fora o governador Alckmin, eu ainda não consegui sentir uma candidatura que tenha isso que eu falei, que já saia com um cacife do tamanho que é São Paulo. Então, sei lá, o Henrique Meirelles, ou não sei o que. É muito difícil você se jogar numa candidatura achando que você vai empolgar a opinião pública imediatamente. Acho que ele não apareceu, essa pessoa.
Eu acho que vai ser uma eleição marcada pela cautela, pela segurança, né? E acho que são fatores que nos ajudam. Deputado, o senhor falou, agora citou o nome de Henrique Meirelles. Nas últimas semanas, aí, o Henrique Meirelles deu uma entrevista que disse, né, o Geraldo Alckmin não será o candidato apoiado pelo governo, fazer uma referência às reformas. Logo depois, Geraldo Alckmin virou presidente do partido, fechou questão em torno da reforma e ficou aquele discurso, né, de o meu partido fechou questão, o seu nem isso conseguiu fazer. Tem possibilidade de Alckmin e Meirelles disputarem a mesma eleição? Eles disputam votos entre si? O senhor observa os dois no mesmo espectro lá, na mesma região da eleição? Quer dizer? Eu acho que tem eleitores que votariam num ou no outro, isso não tenho dúvida, né? Que um vai acabar tirando o voto de outro, mas eu tenho assim, imensa dificuldade em imaginar que o Meirelles saia candidato a presidente da República. O próprio partido dele não vê isso com bons olhos, o próprio governo também não acha que o ministro da Fazenda, envolvido numa reforma tão importante, num outro programa, possa, em março, largar tudo e isso vai desmoronar o governo, eu acredito. Então, acho que é um lance, é uma especulação que é difícil de acontecer, mas, em todo caso, não elimino essa possibilidade. Prejudica a reforma? Muito, né? Essa reforma agora, principalmente que ficou para fevereiro, depois que tem para o Senado, ele tem sido o maior, digamos assim, baluarte da reforma. Ele é o que está segurando a reforma. E não só a reforma, quanto tantos outros projetos que não foram resolvidos este ano, apesar de previstos, que é a questão da desoneração, da reoneração, a questão tem mais a parte da securitização já foi aprovada, mas tem vários, o aumento da base do PiscoFins para alguns setores, tem várias questões que ainda não foram resolvidas e vão precisar de muita determinação do governo. Significam mais de 20 bilhões, se não me engano, que vão pesar muito, né, para poder cumprir as metas do ano que vem. Deputado, e o Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro, muito se diz que ele ocupou um espaço que normalmente estava reservado às candidaturas do PSDB, um espaço do anti-PT, do antilulismo. O senhor vê consistência na candidatura do Jair Bolsonaro? O senhor acha que ele vai conseguir preservar mais ou menos aí os 20% que hoje as pesquisas lhe atribuem? Tá, eu não sei se preservaria, mas ele tem uma consistência, é inegável que ele está ocupando um espaço que era do centro, da direita, e com um discurso que atende muito a essa indignação, essa revolta com todos os escândalos de corrupção, com os problemas que o país está passando. Inclusive, ele entra na área moral, social. E, enfim, isso tem um efeito, está tendo um efeito e não podemos subestimar. Agora, acho difícil que haja uma tendência a esse ponto, né, consiga manter 20% de uma população, de uma sociedade que não tem 20% das pessoas que possam ir para a extrema-direita. É quase impossível imaginar no Brasil isso, né? Deputado, o senhor foi, nessa última reunião do PSDB, foi eleito tesoureiro do partido num ano importante, um cargo bastante importante numa eleição. Levando em consideração a reforma política que foi aprovada pelos parlamentares neste ano, quais são os grandes desafios que o senhor vê pela frente para as candidaturas, principalmente no que diz respeito à primeira eleição, que não vai ter, de fato, recurso, eleição geral, eu digo, nacional, né? Que não vai ter recurso privado de campanha de empresas, a questão das coligações, da própria cláusula de desempenho, as coligações ficaram para depois, mas a cláusula de desempenho, como toda essa reforma política mexe com as estratégias dos partidos, enfim, e dos candidatos em si. Bom, só voltando, você lembrou, já tivemos uma experiência sem recursos privados na eleição de 2016. E foi importante porque ela já sinalizou uma coisa que está acima de tudo. As campanhas podem ser mais baratas, né? Sempre puderam ser mais baratas.
Não eram, porque tinha uma competição estimulada, né, que interessava a vários setores, tanto para quem bancava como para quem era beneficiado. Agora, é diferente de eleições gerais, se elege presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, onde os custos são, né, muito, muito maiores. Nós acabamos de confirmar no orçamento da União para o ano que vem um recurso de 1 bilhão e 700 milhões para ser dividido entre todos os partidos, né, uma parte igualitariamente entre os 30 e tantos partidos que nós temos, o restante de acordo com uma proporção dos votos em 2014, da bancada atual, Câmara, Senado, tem lá os critérios que definiram. Mas serão muito, mas muito aquém do que foram os gastos das eleições anteriores. Então, a primeira estratégia, a primeira decisão partidária tem que ser, olha, o recurso é esse, cada um vai ter que cuidar, se quiser mais, vai ter que buscar naquilo que a lei permite, que é a doação de pessoas físicas, ou a doação do seu próprio recurso até o limite, até o mesmo limite, que é 10% dos rendimentos do ano anterior. Graças a derrubaram o veto dessa semana. Acho que quem conseguir sensibilizar as pessoas para essa colaboração vai ter uma vantagem. Mas o que está desequilibrando um pouco nesse caso, Marcos, é o seguinte: os partidos vão receber proporcionalmente ao número de votos que tiveram nas últimas eleições e outras questões. Agora, os partidos que têm candidato a presidente, que têm candidatos a governadores, como é o caso do PSDB, eu acho que é do próprio PT, PMDB, os partidos maiores, eles terão mais dificuldades, porque é a mesma verba para distribuir. Né? Ao contrário do que aqueles que não têm, vão apostar muito nas bancadas. E como que vai ser esse processo decisório no PSDB? Então, nós estamos começando. Quem que vai mandar nisso? É óbvio que não é nenhuma decisão pessoal minha nem do governador Alckmin, nosso pré-candidato. Né? É uma decisão que vai ter que ser compartilhada e cada um sabendo que vai ter uma eleição diferente. E acho que nós estamos preparados. Nós elegemos 803 prefeitos nas últimas eleições, milhares de vereadores, fomos muito bem sucedidos. Nas grandes cidades, nós temos uma população de quase 40 milhões, mais de 40 milhões de pessoas que nós estamos administrando, e temos 6 governos estaduais. Acho que isso nos dá uma vantagem comparativa em termos de uma estrutura, se não é uma estrutura de recurso, mas uma estrutura de apoio político, né, para essa campanha. Mas tendo em vista essa restrição orçamentária, quer dizer, tem um volume cheio de recursos que você tem que decidir se destina a presidente, senadores, governadores, deputados federais, estaduais. Qual que vai ser a estratégia do partido? Um partido que normalmente elege bastante governador, vai continuar com essa estratégia de governadores, muitas candidaturas, não? Vai restringir isso para tentar apoiar a candidatura dar mais fôlego à candidatura de Geraldo Alckmin à presidência? Enfim, tem alguma coisa já definida? Essa é uma estratégia a se definir, porque você precisa, em algumas regiões, você precisa de uma estrutura, você precisa de um apoio, de uma estrutura partidária. E muitas vezes depende muito dos candidatos a governadores e dos candidatos locais, né, para poder fazer. Então, nós temos que ver o peso que nós vamos poder dar a cada uma dessas candidaturas. Essa é uma decisão estratégica difícil. Acho que vai ser a nossa discussão, o nosso debate aí até 30 de junho. Os partidos têm que encaminhar para o TSE como foi feita a distribuição. Se não encaminharem, o próprio TSE vai definir, delegando 50% para majoritários, 50% para federais, enfim. Não há também provavelmente não vai ocorrer, né? É muito ruim. Nós estamos aguardando também uma regulamentação por parte do tribunal para saber quais são as nossas opções. Por enquanto, parece que os partidos têm ampla liberdade de distribuir esse recurso. Deputado, o senhor defende fortemente o voto distrital, né? O senhor acha que é viável fazer uma mudança na legislação
de modo a adotar o voto distrital para a próxima, já para as próximas eleições? Eu acho que estamos muito atrasados com esse processo. Eu acho que, aos poucos, o convencimento já vem se consolidando. Por muito pouco nós deixamos de aprovar o voto distrital na última eleição, porque o mais difícil, acho que vocês sabem disso, né? É você convencer alguém que foi eleito por um processo a ele mudar esse processo, né? E falar, vou me arriscar. Mas vendo as dificuldades que haverá agora, né? Vai ter muita dificuldade, eu acho que nós podemos caminhar para isso. Especialmente também a partir de agora de 2018, nós já teremos a cláusula de desempenho em vigor. Começa com 1,5% dos votos, né? E depois vai evoluindo a cada eleição. Eu acho que isso já vai causar uma diminuição razoável no número de partidos. Esse pessoal é sempre contra o voto distrital. Então, isso acho que pode... Agora, o senhor defende o voto distrital puro ou o distrital misto? Qual a preferência do senhor? Então, eu defendo um voto distrital misto, mas não de 50-50. Eu acho que tem que dar um peso maior aos distritos. Assim, eu acharia razoável 80% distrital e 20% através de uma lista que o partido elaboraria e daria condições de incluir pessoas que não poderiam disputar um voto, né, distrital, mas que contribuiriam muito para o partido e para a própria sociedade com a sua entrada na política. A gente precisa caminhar para o encerramento. O Ricardo quer fazer uma última pergunta? Como é que o senhor vê, de modo geral, o ambiente político do país? O senhor acha que, depois de tanta turbulência que houve nos últimos anos, estamos caminhando para uma normalização do debate e da situação política do país, ou ainda estamos num ambiente de muita polarização, de muita radicalidade na política brasileira? Bom, o processo do impeachment foi realmente traumático, né? Especialmente para o PT e outros partidos que estavam há tanto tempo no poder e, de repente, se viram despojados de todo o poder, do aparelhamento, que não foi pouco, né? E tem reagido muito fortemente a isso. A própria candidatura do Lula foi posta nesse contexto, né? De ser alguma coisa para ser resgatada. Agora, eu acho que há uma consciência por parte da esquerda que eles estão muito abalados eleitoralmente. A eleição de 2016 deixou isso claro. E acho que a radicalização está comprovada que ela não vai eleger as pessoas, né? Acho que há um movimento razoável contra isso, seja na esquerda ou seja na direita. Acho que o país caminha por uma normalidade na medida que a economia ajude nisso. Acho que está ajudando, né? Inequivocamente, nós estamos recuperando a economia do país, ainda que não seja aos níveis desejados, mas acho que isso leva a um processo menos conflituoso, né, nas eleições. Eu acredito muito porque elas vão ser curtas também. Acho que esperamos, a população aguarda muito 2018 como uma virada na vida dela. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Ricardo, obrigado pela ajuda aqui nessa entrevista. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Entrevistamos o deputado Silvio Torres aqui, na presença de Ricardo Ribeiro, analista político da MCM Consultores. Muito obrigado, bom fim de semana e até a próxima.